Sério, outonos. Insônia hoje. Insônia. Olá. Olá. Tudo bem, gente? Bem-vindos e bem-vindas. Oi. Oi. Tá frio aí? Que aqui tá frio. Insônia presente. Vamos lá. Tá frio aqui, sim. Tá frio. Flávio, Leandra, oi. Oi, pessoal. Vamos entrando você que tem insônia, que não tem insônia, que não dorme direito desde o dia 19 de março. Venha, entre. Ei, Túlia. Vamos lá. Conversar um pouquinho. Dando uns minutinhos para turma entrar. Bem-vindos todos aqueles que estão entrando, todas aquelas que estão entrando. A turma aí de Maringá ainda não está frio. Aqui chegou, gente, o frio. Independente, né, se está frio ou se está calor, parece que a insônia pega a maioria das pessoas. Vamos lá. Bem-vindos, bem-vindas. Acho que já posso começar nossa tradicional série Outonos. Insônia é o tempo de hoje. Vocês estão com dificuldades de dormir? Ou vocês estão dormindo igual nenenzinho, plenamente tranquilos? Então vamos lá, né? Já temos aí um número bom pra gente começar. Parece que o tema é muito pertinente. As pessoas estão preocupadas com a sua qualidade de tempo, de sono, né? Então vamos lá. Vamos começar então, já dei boas-vindas. Vamos lá, tem gente aí insônia sem ou com Covid. Ainda bem que a Denise Porcina tá dormindo, ó lá, dormindo bem. Tá dormindo bem, que bom. Então vamos lá. Falar da série Outonos é de fato pegar as características desse tempo e trazer para nossa alma. Que a nossa alma também tem as suas estações. E não sei se vocês se recordam, mas uma das características de outono é dias curtos e noites longas. Então eu fiquei muito na dúvida se eu colocaria noites longas ou insônia. Então eu preferi a insônia porque ela traz mais a conotação do que eu queria trabalhar com vocês sobre noites longas. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre esse tema da insônia, porque se o outono tem dias curtos e noites longas, a gente sabe também que o outono é tempo de colheita, é uma preparação para o inverno. Então o outono a gente colhe, no inverno a gente se recolhe, né? Então nós vamos ver o que nós estamos colhendo nas nossas noites, na vivência dos nossos dias curtos. E eu vou começar com uma inspiração pra gente, como de costume, que diz assim: tudo que existe precisa dormir. O simples existir cansa. E essa é uma frase de Rubem Alves, de um texto que ele escreveu numa Folha de São Paulo. O tema era cotidiano, e ele escreveu um texto chamado O Direito de Dormir. E nesse texto, Direito de Dormir, ele trouxe essa frase: tudo que existe precisa dormir. O simples existir cansa. Então dormir faz parte da nossa vida.
Mas é interessante como dormir tem muito a ver com tudo o que acontece na nossa vida nos dias curtos e que nós vamos colher à noite. Então eu vou começar trazendo para vocês esse conceito de insônia. A gente poderia ver a insônia com essa lupa científica. Isso talvez seja mais fácil e mais conhecido da gente. Então, se a gente entra aí num Google, a gente consegue colocar lá insônia. O que é insônia? Então, a medicina vai trazer pra gente que é um transtorno que prejudica o início e a constância do nosso sono. Porque talvez você não tenha a dificuldade de pegar no sono, mas você não consegue manter o sono até o final. E isso também é uma característica de insônia. Então, às vezes, essa noite da alma, né, tá longa e às vezes você pode falar o seguinte, eu pego no sono muito rápido, mas eu acordo no meio dele, eu não consigo mantê-lo até o final. Então, para a medicina, a insônia seria um transtorno que prejudica o início e a constância do nosso sono. É o mais comum dos transtornos do sono e olha só, de acordo com a Associação Brasileira do Sono, de 30% a 50% dos brasileiros sofrerão ou sofrem de insônia em alguma fase da sua vida. Mas eu não vou ficar aqui aprofundando esse olhar científico, porque a minha proposta é que a gente trabalhe essa insônia da alma, essa presença mais da espiritualidade, né? Por que a alma muitas vezes ela se perde em noites longas, né? Por que às vezes os nossos pensamentos se prendem às noites longas? Por que às vezes a gente não tem paz para dormir? E aí eu gostaria de falar que a insônia é experimentada, claro, durante a noite, quando as potências, os apetites, as distrações, elas cessam. Elas acabam. E eu gostaria de colocar pra gente hoje que à noite, a escuridão, as trevas, a obscuridade, é aonde a alma se desnuda. É aonde a nudez da alma aparece diante de nós. Parece que durante o dia nós vamos atiçando essa alma com as roupas que ela precisa para viver. Então nós vamos... É muito mais claro pra gente quando a gente realiza, quando a gente faz, quando a gente produz, quando a gente se sente útil. Mas à noite parece que todas essas atividades que nutriram a alma, elas são colocadas de lado, elas são colocadas à margem e a gente se depara com a nudez da alma. Aquilo que durante o dia a gente teve que esconder, aquilo que durante o dia a gente teve que maquiar, aquilo que durante o dia a gente teve que ignorar. E a noite é o lugar onde essa alma se desnuda, onde ela tira a roupa para nós. E nesse sentido, os efeitos, né, da pandemia, a gente já tem alguns estudos, eu fiz algumas pesquisas sobre os efeitos da pandemia no sono e a gente já teria dores de cabeça, sonhos perturbadores e insônia como efeitos desse momento onde, por mais que a gente tenha atividades durante o dia, a alma se desnuda à noite, sente a incerteza, sente a insegurança, sente o medo, essa nudez da alma. A nudez da alma é aquilo que à noite eu não tenho nada que cobrir a alma, então eu sinto as preocupações, as ansiedades, eu sinto os medos e como não dá para disfarçar e nem para maquiar, aparece esse sintoma. Então eu vou trabalhar a insônia como um sintoma dessa nudez da alma e não como uma doença que talvez fruto de algo muito mais crônico e que precisa de medicamentos. Então eu vou trabalhar mais a possibilidade funcional de lidar com a insônia quando a gente identifica o que está acontecendo com a gente.
tá? Então não vou tratar ela aqui, nem tenho recursos para isso, como uma doença crônica fruto de um tratamento, de algo que uma pessoa está fazendo diante de um acontecimento muito mais profundo dentro da pessoa, ok? Então eu vou trabalhar a insônia como um sintoma existencial. O que é um sintoma existencial? É fruto de fatores precipitadores. Por exemplo, estresse, medos, perdas, doenças, adaptações no modo de viver, mudanças. Essas características que eu dei para vocês são fatores precipitadores de um sintoma existencial de insônia. Então, às vezes, você percebeu durante o dia que você foi chamado para uma adaptação no seu modo de viver. E por mais que você esteja ali distraído, por mais que você esteja ignorando, é à noite que a alma vem e diz: você está com medo dessa mudança porque você não sabe se você vai dar conta dela. É à noite que a alma vem nua e diz para você: como é que você vai viver com essa perda agora? É à noite que a alma chega gritando pra gente, dizendo: aqui, você não tá dando conta de segurar essa barra sozinha, sozinho. Então é esse sintoma existencial que eu me proponho a refletir com vocês. Então esse olhar espiritual mediante a vivência existencial, que eu acho que é o ponto que a gente está trabalhando a série Outonos. Como é que a gente vive existencialmente e como isso impacta espiritualmente a nossa vida, a nossa interioridade. Então, durante o dia, eu tenho as potências de existir. Vamos entender isso. Então, eu tô limpando, eu tô auxiliando, eu tô usando os meus apetites, os meus humores, as minhas potências, eu tô produzindo. E a gente sabe aí que tem muitas mães e pais que estão estudando com os filhos, ensinando, aprendendo, fazendo prova. Então eu tenho as potências de existir durante o dia e que no outono elas são mais curtas, lembrem-se disso. Então eu tenho um cenário, mesmo com as potências de existir, eu tenho um cenário ameaçador durante a minha vida que, mesmo durante o dia, eu vou disfarçando para não perceber. Então eu posso ter sentidos e pensamentos durante o dia que aparecem e são revelados para mim à noite. Então eu posso, de fato, ter angústias diárias, ter medos diários, mas por causa das potências de existir, eu fui cobrindo isso. E quando chega a noite, é engraçado, né? À noite a gente tem a pouca luz, a gente tem a penumbra, mas é onde a alma se revela, é onde ela é uma luz para nós. Eu amo essas contradições da vida, porque a gente pensa que para ver a alma eu preciso de muita luz e ela se revela nas escuridões, né? Na escuridão da nossa vida. E aí foi baseando-se nessa ideia de insônia existencial que eu gosto muito de um texto de um místico espanhol chamado São João da Cruz, que trabalha a noite escura da alma. E nesse texto desse místico, João da Cruz, ele fala sobre a nuvem do desconhecido que produz uma luta interior dentro da gente. E é engraçado porque agora começa tudo aquilo na noite, né? Começa tudo aquilo que eu escondi atrás da minha potência de existir e aparece na minha impotência de ser. Porque começa uma luta interior entre o controle, que eu achei que eu tinha, e a entrega que eu preciso fazer. Eu falei nos posts dessa semana, preparando vocês para essa live, sobre a insônia.
E eu coloquei 3 posts aí, né? A insônia é a mente procurando um abrigo para ser acolhida. As noites longas nos levam aos devaneios que cansam a alma. E o que foi vivido durante curtos dias aparecerá nas longas noites. E aí eu tava refletindo sobre essa luta interior que acontece à noite entre esse controle das potências de existir e essa entrega das impotências de ser. E como é que a relação acontece durante a noite? A noite é quando a minha alma se despe da sua autossuficiência e se revela na sua impotência. Então, quando a gente está lá, na noite, deitados, pensando, preocupados, sentindo, planejando, tentando criar alternativas, com medo, sem saber como vai ser, como vai viver, diante das incertezas. É quando a gente tenta trabalhar loucamente, buscando a potência de existir, diante da impotência de ser, naquele momento, uma resolução para aquilo que nós estamos sentindo. Então, com o medo de perder-se, a gente vai atrás de abrigo para poder nos libertar dessa sensação de perda. E aí, gente, não encontrando nada seguro nas escuras, a angústia bate, a insegurança bate e a insônia vai sendo fruto dessa angústia e dessa insegurança que vão marcar as noites longas nesse conflito muito grande entre tentar, diante da nudez da alma, colocar controle, vestir ela de novo, tentar potencializar de novo, tentar não sentir aquilo, tentar não encarar aquilo, e tentar não viver com aquilo. E isso começa a angustiar a gente a tal ponto que a gente vai cultivando todo esse processo que deveria não ser um labirinto, porque a sensação que a gente tem é que a alma caiu num labirinto. Então a insônia parece a mente correndo, caindo num labirinto. Tem uma cidade no Rio Grande do Sul, chamada Nova Petrópolis, que tem um labirinto lá. Um labirinto do tamanho nosso, né? Tamanho humano, quem já foi lá conhece. E tem uma atividade muito legal, eu já fui lá umas 2 vezes e reparei que as pessoas entram nesse labirinto. E como o labirinto é do tamanho da gente, até a cabeça, assim, a gente começa a andar lá dentro e a gente não sabe, a gente tá procurando a saída. A gente não sabe qual é a saída. E é engraçado porque as pessoas, quando se sentem perdidas dentro desse labirinto, elas levantam a cabeça e olham para fora para ver as pessoas aonde elas estão, que é uma forma delas tentarem achar a saída do labirinto. E eu peguei essa imagem de Nova Petrópolis porque a ideia de João da Cruz, na Noite Escura da Alma, é que a gente precisa entender que essa nudez da alma, quando ela acontece para nós, é um chamado para o encontro e não para um conflito. Por mais que a gente entenda a insônia como um conflito, a gente deveria entender a linguagem da insônia como a alma pedindo um encontro. Porque se nos dias curtos a gente se disfarçou com as potências daquilo que a nossa autossuficiência poderia fazer e que camuflou de alguma forma o que a gente estava sentindo ou percebendo, a noite é o lugar que a alma chega e fala que precisa se encontrar com algo que vai de alguma forma acolher aquela impotência, aquela carência, aquela dependência, aquela finitude, aquela vulnerabilidade, aquela insegurança,
aquela mudança que parece tão assustadora, mas que ela precisa ser acolhida para ser sentida. E é interessante, eu tenho um gatinho chamado Chico, e eu sempre estudo um pouquinho sobre felinos, né, para saber os comportamentos dele. E quando ele tá dormindo durante o dia, porque os gatos dormem demais, e quando ele tá dormindo, eu vejo que, às vezes ele dorme perto de mim, assim, eu tô estudando, ele tá dormindo, e eu vejo que ele tem pesadelos, porque ele geme, ele treme. E uma vez eu vi um estudo de um veterinário dizendo que quando o seu gato tá tendo pesadelo, tremendo ou gemendo, chega perto dele, põe a mão, chega pertinho dele e deixa ele sentir o seu calor, que ele vai parar. Ele só precisa ali de um abrigo, de um acolhimento. E eu fiz alguns testes a respeito disso e é verdade mesmo. Quando o Chico tá tendo os pesadelos dele, eu chego, às vezes só ponho a mão em cima dele ou chego pertinho dele, aquilo ali cessa. Porque nesse lugar tão sombrio que para nós é o encontro do que nós sentimos de verdade, da nossa realidade, da nossa condição, a gente está pedindo um encontro. A gente está pedindo um encontro. Mas olha que engraçado. No livro do João da Cruz, ele fala que o que é recebido está condicionado ao recipiente que recebe. Isso significa que as potências naturais, elas recebem coisas sobrenaturais, mas somente no modo limitado de ser. Então, muita gente que tem fé diz, Deus habita em mim, mas tem insônia. Aí você fala assim, caramba, como é que Deus habita em mim e eu tenho insônia? Como eu estou me sentindo insegura com um Deus? E esses conflitos acontecem, lembrando que a insônia é fruto de um conflito interior. Então, o que acontece é que muitas vezes eu reduzo o sobrenatural em mim às questões limitadas das potências de existir, da minha própria vida. E é comum ver Deus no claro, na luz, porque a gente vê Deus na luz e no claro, nas potências naturais da gente. Mas a alma precisa aprender a receber o transcendente, o divino, de acordo com os moldes infinitos. Então, na noite escura, minha alma reflete a sua nudez de finitude para encontrar o que transcende em acolhimento, amparo, sustento e descanso. Não era isso que os salmistas faziam? Os salmistas, por exemplo, enfrentaram muitas trevas, muita escuridão. Por exemplo, o Salmo 91 vai dizer sobre o Senhor ser um esconderijo, um refúgio, uma fortaleza, para que eu não tenha medo do terror noturno. Outro salmista vai dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me confirmas a esperança. Então, olha só, se eu vivo a insônia como um conflito, eu ainda estou tentando controlar o que não tem controle. Então, não é conflito que eu preciso de encontro. Eu preciso entender que a minha alma se desnudou naquilo que é a minha condição finita de ser. Porque ela está dizendo, encontra com o que transcende você, que é a única coisa capaz de te acolher, que é a única coisa capaz de te amparar, de te abrigar. E aí, quando a ânsia da alma bate, nas noites longas e sombrias, quando a alma se desnuda na sua mais profunda intimidade. O que é a intimidade da nossa alma com a gente? É quando a gente se sente impotente, quando não tem mais disfarces, sem maquiagens ou personagens, porque ela quer marcar um encontro com aquilo que transcende a gente, que não está restrito ao que a gente manipula, porque é à noite que a gente descobre que a gente não consegue controlar aquilo. É à noite que a gente descobre que a ansiedade diante das preocupações a respeito do futuro batem. É à noite que a gente se pergunta qual o sentido de tudo que a gente fez.
É a noite que a gente se pergunta se tá valendo a pena viver aquilo. É quando a alma, na sua mais profunda intimidade, está pedindo pra gente um encontro. É a entrega para a vida em acolhimento maior e verdadeiro. É o encontro com o amor divino. Aí a gente fala o seguinte: ótimo, eu tô em conflito, tentando controlar as coisas que eu não dou conta de controlar, e você tá me dizendo que a alma nua que está ali na sua mais profunda intimidade está me convidando para um encontro de quê? De entrega. Entrega do nosso problema, da nossa doença, da nossa incerteza, do nosso medo, da nossa insegurança, do amanhã. Tem um salmo que diz assim: nem as trevas são escuras para ti. E aí, enquanto o encontro está convidando a gente para uma entrega, nós estamos em luta interior, tentando cobrir a alma de uma potência que ela está dizendo que nós não temos. Ela está dizendo: entrega, porque a entrega significa eu não dou conta de resolver nessa noite, nessa hora, essa questão. É como se a alma estivesse dizendo pra gente: solta a corda agora, entrega. Amanhã, quando você acordar, você vai poder receber, depois do descanso, uma lucidez. Você vai poder receber um discernimento. Você vai poder receber uma palavra orientadora. Você vai poder receber algo que você precisa. Mas agora, entrega para ser acolhido por aquilo que transcende a sua impotência. Então é muito legal isso, né? Muito bonito isso. Eu acho que nas minhas poucas insônias, mas eu já tive, as guerras noturnas de tentar resolver nos meus labirintos a saída com a minha mente, com as minhas... tentando trazer a autossuficiência das minhas potências, eu me desgastei muito mais e no outro dia eu estava mais cansada e não tinha condições e nem percepção para saber o que fazer. Aí você pensa, você precisa estar bem, descansada, você precisa estar plena, mas você passou a noite em guerra. Você passou a noite em guerra. Então, quando eu aprendi que nas minhas insônias eu estava diante de um conflito entre o controle e a entrega, eu achei que era mais inteligente fazer a entrega e ser acolhida pelo transcendente e dormir. E dormir. E isso é uma conversa honesta e sincera e permissiva com a gente. Porque a gente precisa se permitir a entrega, que é a cessação do conflito entre a impotência e a potência. Ok? Então a insônia, se a gente pudesse se aproximar de uma definição existencial, seria a travessia da alma pela noite escura, no labirinto interior, para encontrar o abrigo que transcende, ou o abrigo da transcendência. Gostaram dessa definição aqui quase milenar? Então a insônia seria a travessia da alma pela noite escura, a alma nua, no labirinto interior, porque é aqui dentro da gente, para encontrar o abrigo da transcendência, para encontrar o refúgio da transcendência, para encontrar o esconderijo da transcendência, porque às vezes o que a gente quer é um abrigo e um esconderijo, sabe? Que fala pra gente assim: dorme, dorme, que vai ficar tudo bem. Ok? Quando eu paro de lutar tentando achar uma saída no labirinto interior,
eu começo a ceder espaço ao encontro com aquilo que pode me acolher, que é fruto da entrega. Então eu adormeço, pois soltei as cordas das minhas mãos. Então eu adormeço. Então eu me entrego. Assim, a impotência da mente, tentando encontrar saída no labirinto interior, descansa em permissão para fortalecer a alma que precisará de lucidez no outro dia. Aí você pensa assim, não, eu não tenho insônia, não. Aí eu fui procurar lá na ABS, que é a Associação Brasileira do Sono, as características sobre a insônia. Porque, por exemplo, dentro dos sintomas, demorar para adormecer é um sintoma de insônia. Manter-se dormindo, que é uma dificuldade para muita gente, que eu falei aqui no começo, né? Às vezes a pessoa pode dormir rápido, mas não consegue ter a constância do sono. Também é um sintoma. Não descansar depois que dormir. Pessoas que dormem, mas acordam cansadas. E durante o dia tem uma sonolência incrível e estão mais desatentas, a concentração fica mais difícil e a memória não funciona. Então veja bem, você está com problema, você está com dificuldade, você está com medo, você está com incerteza. Você precisa de força interior para lidar com aquela situação. Aí o sono, que é o lugar da entrega para você descansar e ter atenção, concentração, lucidez, clareza para lidar com aquela situação no outro dia, você não tem porque você passou a noite lutando. Noites longas. Você passou a noite lutando. Mas você estava lutando com o diabo? Estava lutando com um inferno? Não, você estava lutando com você, seu pior inimigo, tentando colocar controle no lugar de entrega. E mais, você tem humores alterados como irritabilidade, impulsividade e agressividade como fruto da insônia. Aí você dormiu e seu filho não. Teve insônia. Aí no outro dia ele tá irritado, ele tá nervoso. Aí no outro dia ele tá agressivo. Aí você fala, gente, por que esse menino tá nervoso? Ele não dorme? Aí ele tá em conflito a noite inteira. Então a alma cansa, gente. A alma cansa. E lembrando, né, o que Rubem Alves disse, tudo que existe precisa dormir. E pensar na insônia, e eu citei aqui o místico João da Cruz, que fala um pouquinho dessa noite escura da alma, eu trouxe aqui um texto que ele diz assim, às escuras e segura, pela secreta escada, disfarçado. Ó ditosa ventura, às escuras, velada, minha casa já estando sossegada. Não é sair do labirinto, é subir as escadas. Porque enquanto eu tô correndo dentro do labirinto interior, procurando uma saída, eu estou tentando ainda controlar as potências que a alma já desnuda disse que eu não tenho. E aí, ao invés de me abrir e subir as escadas para a transcendência, que é a entrega daquele momento, daquele medo, daquela insegurança, daquela incerteza, é subir essas escadas e entregar. E é engraçado, porque parece que tem um alívio muito grande quando a gente entrega. E isso não é questão de crença, é questão de experimentar. Só sabe o que é isso quem se propõe a experimentar. Então não é questão se você acredita ou não. Não é isso. É vem e veja. Vem, experimenta. É experimentar. Não é se você acredita ou você não acredita. É você tá ali com a mente num labirinto interior, correndo, desesperado, tentando encontrar uma saída. Você num conflito muito grande, tentando resgatar o controle da sua potência, achando que a autossuficiência serve para a escuridão.
E a alma ali nua dizendo para você, não é quem corre, é quem se entrega. Não é como você vai resolver isso, é como você vai estar aberta para receber, como você vai resolver isso. É o descanso, que é um respeito com a impotência da gente, que faz com que a gente tenha a clareza necessária, a lucidez fundante para a nossa vida, para a gente estar atentos e concentrados para compreender de que forma a gente pode ser parte daquilo que a gente está sentindo como possibilidade. Porque às vezes a gente não tem poder de resolução mesmo, mas a gente tem parte de possibilidade. Então é nesse sentido que as noites longas, como a insônia, me trouxeram essa vontade de conversar um pouco com vocês, porque eu sei que tem muita gente que não está dormindo bem. Sei que tem muita gente que precisa de remédio para dormir, mesmo não tendo doenças crônicas. Sei que muitas vezes o automático está tão presente na nossa vida que a gente nem quer sentir essa alma desnuda e nem quer esse conflito, nem quer essa entrega. Então você bloqueia a alma para não sentir essa possibilidade de encontro, que para você é mais um conflito do que um encontro. E hoje eu estou trazendo a insônia como uma nudez da alma, gritando: encontra o transcendente, ao invés de viver no conflito, tentando controlar a potência, onde a impotência é que está falando com você. E aí eu acho que dessa forma a gente tem uma espiritualidade saudável, onde aquilo que transcende a gente pode ocupar a finitude de existir, que é a presença de Deus em nós, podendo ser Deus, e não do jeito que a gente quer que Ele seja, mas podendo nos abrigar quando a gente entrega essa finitude, essa impotência, diante dessa grandeza e dessa transcendência que aparece nas noites escuras da alma, nos momentos obscuros. Mais uma vez lembrando que a alma é uma luz quando as coisas escurecem para nós. É ela que está dizendo pra gente: tem uma condição aqui que precisa ser assumida e tem uma situação aqui que precisa ser entregue para você conseguir viver na finitude as infinitudes de possibilidades. Ok? Deixa eu ver aqui um pouquinho como é que vocês estão falando um monte de coisa aqui. Eu não consigo continuar e ler, mas eu sei que muita gente falou muita coisa. Eu vou interagir um pouquinho com vocês aqui nesses minutos que nos faltam. Olha aí, vamos lá. Aziel tá aqui, não sei se continua aí. Bem-vindo, Aziel. Mestre, a insônia como sintoma de uma alma agônica. Olha só, a alma está em agonia de tanto lutar ao invés de encontrar, né? Os problemas ficam grandes aqui, Conceição, os problemas ficam grandes à noite, né? Porque não dá mais para colocar maquiagem neles. Então, como a gente vê real, a gente acha que eles estão gigantes, porque parece que a gente fica pequena, né? Na nossa impotência. A insônia é o revelar das mazelas da vida. Aí a Jane dizendo pra gente que as mazelas da vida, né? Talvez seriam aquilo que eu tento esconder durante o dia. E nos outonos, os dias são mais curtos, não dá para esconder muito. E eu preciso enfrentá-los nas noites longas. Então, a alma não quer ser menor. Ela quer ser inteira. Se ela puder entender que ela
potencializa e ao mesmo tempo se desnuda para ser acolhida e recebida na transcendência daquilo que dá fôlego para ela. Olha que legal. Não consigo dizer isso mais não, achei lindo, mas não consigo não. A insônia me dá a sensação de ter levado uma surra, todo o meu corpo dói. Exatamente. Por quê? Você ficou brigando o dia inteiro. Você ficou brigando o dia inteiro. O dia não, a noite inteira. Você ficou brigando a noite inteira. Você ficou em conflito a noite inteira. Você estava num labirinto tentando achar uma saída e não tinha saída. Pensa nisso. Que desgaste. É isso mesmo. Então, essa alma pedindo o encontro é o que a gente pode modificar a perspectiva da insônia e tentar dar para esse sentimento, esse lugar, essa vivência, algo positivo. Né? Quem vai colocar a mão em mim nessas horas? A pessoa do lado dorme tão profundamente, né? E aí, Jane, é hora do seu encontro com o Senhor, com a transcendência. Não é o humano que te acolhe agora. É aquele que de fato pode ser um abrigo para você que você precisa naquela hora, né? Acho que isso é legal. Vamos lá, eu tenho que entregar a minha noite nesse encontro. Sim, sim, sim. O apóstolo Paulo disse que quando somos fracos, aí é que somos fortes. E é interessante isso, porque se a alma se desnuda para mim, é porque de alguma forma eu preciso vê-la naquela noite. Eu preciso assumi-la naquela noite. Eu preciso dizer para mim mesma que existe medo, que existe insegurança, que existe temor, que a incerteza, a perda, a mudança, a gente não tá dando, a gente acha que a gente não pode dar conta ou não vai dar conta. É esse encontro com a alma que precisa acontecer e às vezes a gente negligencia isso, né? Então, aparece aqui, controle e entrega, insônia como lutar com o vento. Exatamente. Porque não tem como você resolver aquela guerra e nunca vai vencer esse conflito, ok? Isso é importante a gente entender. Aqui. Jesus, tudo isso que falou sou eu, irritada, nervosa, chutando tudo e todos. Por quê? Por que um dos sintomas da insônia ou dessa noite mal dormida ou dessa noite longa é irritabilidade, impulsividade e agressividade? Porque a gente não conseguiu resolver durante a noite esse conflito. Então a gente ficou numa guerra perdida, tá? Vamos lá, Fátima. Acordo toda madrugada entre 2h30 e 3h30 da manhã. O jeito é rezar um pouco e volta a dormir. E talvez o rezar seja para você o encontro, né? Então, naquela hora que a alma disse, o medo tá aqui, tá? Você dormiu, mas o medo tá aqui, a insegurança tá aqui, acorda aí. E aí você usa a reza como um encontro. E isso te adormece, porque é como se você fosse agora para os braços da transcendência, né? A entrega acontece. Tem anos que tomo remédio para a pressão à noite, ela sobe durante o dia, sempre normal. Ali a potência da alma. Gerda, minha querida, muita saudade. Foi importante escutar sobre a insônia. Gente, a proposta dessa série Outono sobre a insônia foi para que a gente pudesse aproveitar essa situação que a gente está vivendo, que eu acho que pelas pesquisas que eu li aumentou um pouco os transtornos. Então eu falei para vocês aqui que a ABS trouxe para gente a ideia de dores de cabeça, porque às vezes você dormiu, mas aquele sono que não foi o sono de restauração, né, de descanso. Então, as suas dores de cabeça são frutos dessa luta interior que aconteceu. Sonhos perturbadores. Eu me lembro que nas 2 primeiras semanas do nosso isolamento, eu tinha sonhos
Parece que eu tava lutando, guerreando, parece que eu tava salvando vidas, mas eu tinha sonhos de lutas mesmo. E era minha alma dizendo, ó, você tá com medo, você não sabe o que vai acontecer. Era minha alma dizendo isso pra mim. E eu, ao falar com a minha alma, buscando aquilo que poderia acolher a minha alma, trouxe pra mim sonos mais leves. Então, eu acho que esse momento, que a ideia é que esse momento seja um momento onde a gente possa encontrar com um refúgio real na nossa vida, que é Deus. Que é Deus. É quando Jesus diz, né? Entrega suas preocupações. Mas a entrega de Jesus, como a entrega que a gente está falando, não é uma passividade, é um movimento. A entrega significa assumir para mim mesma que a minha alma é impotente naquele momento. Então o medo, a insegurança, eu não vou resolver correndo no labirinto. Então eu digo, Senhor, eu quero te entregar isso aqui porque eu preciso dormir. Eu preciso estar descansada para enfrentar, de fato, nos meus dias curtos, os medos, as inseguranças, o que eu vou ouvir, os temores. Porque é essa a impotência diante das possibilidades que existem na minha finitude. Mas eu preciso descansar. Então a entrega é um movimento onde eu solto a corda. Por isso que não é uma passividade. Eu vou entregar para o Senhor e vou esperar que as coisas aconteçam. Tá? É sempre esse movimento. Tem o Gustavo aqui dizendo: enfrentar sempre será nosso maior desafio. De fato, Gustavo. A melhor professora de filosofia da religião que tive. Abraços. Obrigado, Gustavo. Foi bom aquele curso de filosofia da religião, viu? A Jaque aqui, tenho essa mesma sensação. Acorda exausta. Tenho feito uma experiência de rezar o terço e fico em paz e adormeço. É isso. E é muito legal que agora que a gente tem consciência por que a gente está acordando exausto, por que a gente está acordando no meio da madrugada, por que algumas pessoas estão com dificuldades de adormecer, por quê? Porque há uma alma desnuda dizendo: somos impotentes diante de realidades que são maiores do que a gente. E a gente precisa estar descansados para ter a clareza e a lucidez de qual é a nossa parte na finitude de existir. Por isso que a gente precisa descansar. Por isso que a gente precisa descansar. Ok? Luiz Carlos: quando há sintoma com a alma, os dias são muito melhores. Sim, quando a alma é acolhida por essa transcendência, o vigor é muito melhor durante o dia, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês vão até rir aí de mim agora. Olha o que eu trouxe para vocês nessa live. Olha, vê se vocês, para as noites traiçoeiras, conflituosas, olha. Vocês estão ouvindo aí? Vejam. É a canção de Niná para as crianças. Olha. Sabe por quê? A criança amedrontada que mora na gente, ela precisa dormir. Ela precisa ser acolhida. E não importa a idade que a gente tenha, a gente vai sentir medo, a gente vai se sentir impotente, a gente vai se sentir inseguros, a gente vai ter medo. Gente, o fato da gente ser adulto não significa que os nossos sentimentos foram embora. E a insônia é a alma dizendo aqui: me põe pra dormir. Mas dormir significa: entrega isso que você não dá conta. Por favor.
ok? E aí, nesse texto, Rubem Alves diz assim, essa música que eu coloquei para vocês, ele cita ela, e ele fala assim, elas acalmam a criança amedrontada que mora em mim, põe os meus medos para dormir, e enquanto os meus medos dormem, eu durmo bem longe deles. Ok? A gente precisa colocar a insegurança para dormir. A gente precisa colocar a incerteza para dormir. A gente precisa colocar os medos para dormirem. Porque senão a gente não vai conseguir estar atentos e vigilantes para viver o dia que nos espera. Como dica de filme para vocês, eu tenho aqui 2 filmes. Um é O Príncipe das Marés, que é um filme assim forte, mas que é a alma desnuda. Quando a alma ela é acolhida na sua nudez, a gente sente alívio, a gente adormecer, gente, é baixar a guarda. Por isso que os adolescentes, às vezes as crianças, né, elas dormem com mais facilidade porque elas têm esse encontro da alma mais pleno. E dependendo da criança e do adolescente que já está envolvido com os problemas e com as ansiedades, eles vão ter dificuldades para dormir. E trouxe também um filme que chama Gente que Vai e Volta. Então são 2 filmes, O Príncipe das Marés e Gente que Vai e Volta. Que esses 2 filmes trazem pra gente que não é na luta que saímos da noite escura da alma. Não é na luta. É no encontro que acolhe a impotência diante de algo maior, transcendente, que é o que a gente está chamando da entrega. Eu só entrego quando eu confio. E eu só confio quando eu sei que aquilo é mais forte do que eu. Tá? Então, queria muito agradecer a presença de vocês e queria convidar vocês para fazer essa experiência. Fazer essa experiência de quando bater na cama para dormir, quando a noite for escura e longa, poder dizer para você mesma, vou brigar aqui, não vou brigar nesse labirinto tentando achar saída não. Eu não posso fazer nada agora. Eu não posso resolver isso agora. Eu preciso dormir. Senhor, toma. Eu te entrego. Te entrego e dê nomes. Te entrego esse medo, te entrego essa insegurança, te entrego essa incerteza, essa angústia. Te entrego isso que está acontecendo, que me colocou no labirinto interior e eu tô correndo para lá e para cá tentando achar uma saída. Não quero mais conflito dentro de mim. Eu quero entrega. Porque amanhã eu quero estar descansado, eu quero estar descansada para poder receber a lucidez para lidar com essa situação, para poder receber a capacitação para lidar com essa situação. Então eu espero que vocês tenham uma noite de entrega, de paz e de descanso. A gente precisa descansar, gente. A alma tá cansada. A alma tá cansada. Porque a gente está tentando solucionar as coisas. E agora a alma está dizendo, eu estou nua, precisando de refúgio e de abrigo. É isso que a alma está dizendo pra gente. E nós precisamos descansar a alma. Precisamos dormir. Que vocês estejam em paz, que vocês façam as entregas, que possam experimentar fazer a entrega, que é um encontro com tudo que nos transcende. A vida, o amor divino, Deus, naquilo que você acredita que pode ser transcendente. Entrega para a vida, porque naquele momento, naquela noite, você só pode descansar, nada mais. Que a insônia
Seja sempre um lugar, quando ela vier, que você fala assim, opa, a alma tá me chamando para o encontro. Eu encontro. Eu entrego a minha impotência. Que vocês possam descansar nessas noites longas e nesses dias curtos. Para viver os dias curtos, que a gente possa descansar nas noites longas. Obrigada pela presença de vocês, ok? Fiquem com Deus, boa semana e que possamos ter uma semana de sonos restauradores, noites de descanso, noites de entregas, tá bom? Obrigada pela presença mais uma vez. A gente se vê na próxima série outono, segunda-feira, 18 horas. Na quinta-feira, lá no Instagram da Ser e Pertencer, o Papo Milenar. Então, muito obrigado. Espero vocês aí nos próximas. Vou colocar os filmes no Stories. Príncipe das Marés, gente que vai e volta. Ok? Tchau, gente. Obrigado por tudo. Bom descanso. Descansem a alma. Descansem a alma. Tá bom? Descansem a alma. Tchau pra vocês. Vou tentar colocar no feed de notícias do Mestre Mi para quem quiser assistir de novo essa live. Tá bom? Beijo grande pra vocês. Obrigado pela presença. Tchau.